Vamos começar então a analisar os cadastros. Tenho aqui duas instâncias do Delphi abertas. Nessa primeira instância aqui, eu vou abrir o servidor de aplicações. Fontes, ERP, servidor, servidor de aplicação. E na segunda instância, eu vou abrir o módulo administrativo. T2T-RP, fontes, RP cliente administrativo. Aí está o nosso menu com o novo grupo empresa. Vamos começar analisando o cadastro do quadro societário. Pressionei o Shift F12 para procurar pelo formulário quadro societário. Aí está o formulário. Esse quadro societário é um cadastro simples, né? Se eu vier aqui no banco de dados, T2T e RP, vou abrir aqui as tabelas. Nós vamos observar que eu tenho uma tabela chamada quadro societário. Aqui. E ela contém esses campos, né? Ela vai receber o ID da empresa, a data de registro, o capital social, o valor das cotas e a quantidade de cotas. Então aqui na nossa janela nós temos exatamente os componentes que vão permitir que o usuário informe esses dados, né? Primeiro selecionar a empresa, depois informar a data de registro, o capital social, o valor da cota e a quantidade de cotas, tá? Para que isso funcione, né, nós precisamos gerar primeiramente os VOs. Então você vem aqui no gerador. Nesse caso você gera o VO do quadro societário. Aqui, ó, quadro societário. Clique em gerar VO. Depois você gera o controller do cliente e o controller do servidor. Você pode também clicar em gerar conjunto, daí ele vai gerar os três, né? Ele vai gerar o VO nesse caminho, o controller do cliente nesse caminho e o controller do servidor nesse caminho. Apenas para nós recordarmos, né? Pois nós já vimos esse gerador de VOs e de controllers nos módulos anteriores, quando nós construímos os outros módulos, tá? Feito isso, você vem no servidor, adiciona o quadro societário VO. Aí está. A única coisa que nós precisamos fazer aqui a mais foi inserir esse razão social e esse empresa VO para que nós exibíssemos ali para o usuário a razão social da empresa na grid. Tá? Então isso daqui o gerador de VOs não faz, né? Nós já sabemos disso, nós precisamos criar esses atributos aí e implementar o destrutor e a função toJSON, né? Para que a razão social já venha do servidor e já seja exibida para o usuário. E aqui está, né? Nós temos aqui o destrutor que vai destruir, vai tirar da memória o fEmpresa VO. E nós temos a função toJSON que vai serializar novamente aí o objeto, pegando a razão social do empresa VO, tá? No quadro societário controller, aqui no lado do servidor, não é preciso fazer nenhuma alteração, tá? Da forma como o gerador ele criou esse controller, nós vamos utilizá-lo. No lado do cliente, eu vou ter também o quadro societário VO, é o mesmo VO que eu uso no lado do servidor, porque ele está inclusive naquela pasta comum
as duas aplicações, né? Eu uso o VO tanto no lado do cliente como no lado do servidor. E eu vou ter o quadro societário controller. Esse quadro societário controller ele é diferente daquele controller do servidor. Tá? O controller do cliente não é igual ao controller do servidor. E eu também não realizo alteração nenhuma aqui nesse controller. Tá? Da maneira como o gerador ele criou essa classe aqui, essa unit, eu vou apenas adicioná-la no meu projeto e vou utilizá-la. Tá? Daí eu crio a minha janela. A minha janela, por padrão, ela herda da janela F tela cadastro, né, desse formulário aí. Daí eu vou ter aqui os meus procedimentos: grid para edits, inserir, editar, excluir e salvar. Tenho aqui minhas 4 regiões. Na região infra eu tenho no form create, eu informo para o formulário quem é a classe de objeto grid VO, no caso é o quadro societário VO, e a classe de controller, que é o quadro societário controller. No controle CRUD, eu vou ter os meus métodos inserir, editar, excluir e salvar. Esses métodos aí são padrões, nós já os vimos várias vezes, não tem nada que comentar aqui, não tem nada de diferente nesses métodos aí, tá? Campos transientes, eu vou ter aqui a pesquisa pela empresa, né? Nesse campo aqui, olha, quando o usuário digitar um ID, né, um ID, ao sair desse campo ele vai buscar, se não existir ele vai chamar a nossa janelinha de lookup. Se o usuário pressionar F1, ele também vai chamar a nossa janelinha de lookup. Esse controle é feito nos métodos onExit, onKeyDown e onKeyPress desse componente, né, do componente em questão. Por fim, eu tenho a região controles de grid, tá? Também padrão, né, eu apenas seto aqui o objeto VO e o objeto UD VO. Depois eu pego os dados do objeto VO e jogo nos meus componentes. Apenas um detalhe aqui, anteriormente nós chamávamos aqui o método VO do controller tanto para o objeto VO quanto para o objeto OLD VO, tá? Isso fazia com que nós fizéssemos, né, duas consultas sempre que nós clicássemos aí no botão alterar ou no botão consultar. Agora o procedimento é esse aqui, olha. Nós fazemos um clone do objeto VO para o objeto OLD VO e dessa maneira nós fazemos apenas uma consulta no servidor. Se você observar, os formulários do cadastro base já estão todos assim. Nós temos agora que realizar essa alteração para os demais formulários da aplicação, tá? Muito bem, então eu já posso executar aqui o servidor. Demorando um pouco. Agora sim, e vamos executar a aplicação cliente. Opa, tentei executar o servidor de novo. Agora sim, aplicação cliente. Quadro societário, eu já tenho um quadro societário lá persistido, veja que aparece aí a razão da empresa para mim, por conta daquela alteração que eu faço no VO. E aí estão os dados, né? Data do registro 1º de janeiro, capital social, valor da cota, quantidade de cotas, tá? Cliquei em salvar, ele informa que nenhum dado foi alterado, porque ele faz uma comparação do objeto VO com o objeto UD VO. Se eu alterar alguma coisa, aí sim ele vai persistir lá no banco de dados. Aí, valor da cota 2, como eu realizei a alteração lá, né? Então é isso, esse é o cadastro
do quadro societário. Esse cadastro ele é importante, pois o sócio ele é vinculado a um quadro societário. Tá? Então, primeiro nós temos que realizar esse cadastro. É um cadastro simples, como nós já vimos diversas outras vezes, mas que se faz necessário apresentar aqui também para o módulo administrativo.